Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Salmo de número 27, verso de número 14. A palavra do Senhor diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Ó Deus querido, nós te agradecemos por essa palavra. Que o Senhor possa, Deus, aproveitar essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado para falar conosco, para trabalhar o nosso coração, para direcionar a sua igreja, para fortalecer cada crente aqui nessa noite, Pai. Nós precisamos disso. Precisamos da sua palavra, do combustível, do alimento do alto, que vai tratar, Senhor, as nossas feridas, as nossas fraquezas, e vai nos pôr de pé para continuar a nossa jornada como peregrino e forasteiro que somos nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Irmãos, pode se assentar. Em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria aqui também de ler uma passagem depois, lá no livro de Romanos, capítulo de número 12, mas isso é para daqui a pouco. Glória a Deus. Eu gostaria de hoje falar sobre um assunto que ele não resume totalmente a vida do crente, porém ele faz muita parte, e grande parte da nossa vida ele está presente. A tribulação, a angústia, sofrimento, a dor. Existe um paralelo sobre isso, uma linha fina sobre isso. Uns só pregam isso, que a vida do crente é triste, é angústia, é sofrimento, é dor, perseguição. Você vai sofrer, você vai apanhar, você vai quase que desencorajando as pessoas a não se converterem, a não buscarem a Deus. As pessoas olham para alguns cristãos e vê neles um sentimento já de derrota, de tristeza, como se nós fôssemos os perdedores desse mundo. Mas não somos. O livro de Romanos tem como tema que nós, como povo de Deus, somos mais do que vencedores. Por quê? Nós temos a maior joia, o maior tesouro. Nós encontramos o campo, algo escondido, um bom tesouro, e compramos esse campo. Estamos com esse tesouro, que é quem? Que é Cristo. Esse mundo é o campo. E nós achamos o Senhor aqui. Então nós não temos esse lado como parâmetro, que a vida nossa vai ser só isso. Até porque, irmão, que vantagem seria? Muita já. Irmão, só sofre aqui, depois ganha o céu. Amém, glória a Deus. Mas não é só isso. Por outro lado, você tem grande parte do evangelismo de hoje. O que é? Tá sofrendo, irmão? Vem para a igreja. Tá com dor? Vem para a igreja. Tá com isso? Vem para a igreja. Como se ele só passasse aqui na igreja como uma peneira, né? Aquela areia cheia de pedra, ele passa nessa peneira, tira as pedras grandes, que é aquilo que traz a mistura na vida dele, e ficasse fininho, aquela areia fina, e tocasse a vida dele. Só vitória, longe de Deus. Não é isso também. A vida do crente não é só essas vitórias. Não é que você vai ser o vitorioso, isso aqui. Não é. Vai ter derrota também, irmão. Vai ter dor, vai ter perda, vai ter muita coisa ruim que vai acontecer com você. Normal. Normalmente. Isso faz parte do cotidiano de todo mundo. Um dia tá bem, outro dia não. Um dia você acorda e tem boa notícia, outro dia você acorda, o pneu do carro tá furado, por exemplo. Por exemplo, né? Muitas são as nossas angústias. E como tratar isso? A central da alma, o coração. É ali, irmão, que está a diferença entre aquele que põe um sorriso no rosto, mesmo com angústia, enfrenta o dia mal, como aquele também que vai olhar e falar, de novo, vai? Do que está me adiantando servir a Deus? Do que está me adiantando ir para a igreja? Do que está me adiantando ser fiel? Essa central é o seu coração. Por isso o salmista escreve, espera no Senhor. Só esperar por esperar? Não. E anima-te. Não é Deus que vai te animar. Olha isso, irmão. Leia esse salmo novamente. E anima-te. Você se anima. Você busca no Senhor, nesse momento de espera, algum motivo para se motivar, para se alegrar, para se manter firme. E Ele fortalecerá o seu coração, tá vendo? Você está lá. Chegou a tristeza. Chegou a angústia, chegou a notícia ruim.
chegou o sofrimento. O que você vai fazer? Vai desesperar? Não. Não, peraí, o que eu vou fazer? E você vai esperando em Deus. Aí você vai falar, eu vou ter que arrumar algum motivo para me ancorar nisso aqui. Aí você vai falar, não, eu vou ter que lembrar de alguma coisa. O livro de Lamentações fala que nós devemos trazer à memória aquilo que dá esperança. E às vezes nós trazemos justamente o contrário. O ímpio faz isso, irmão. A mulher dele abandona ele vai no primeiro bar que ele encontra escutar Amado Batista. Irmão, não tem como ele não ficar deprimido. Se eu ouvir um Amado Batista hoje, eu acho... Cadê, irmão? Mas pensa, é muita angústia, é muita coisa que vai mexer com a emoção dele. Para quê? Para que ele fique para baixo. Para que ele fique triste. Aí ele já está triste, ele já está deprimido, ele já está cansado. Aí ele faz o quê? Ele vai e só lembra de coisa ruim. Só enche a mente de coisa que não vai fortalecer ele nada. A Bíblia diz, você se anima, que Deus te fortalece. Amém? Você enche a sua mente de coisa boa. Você, não, peraí, eu tenho que lembrar de alguma coisa. O que é? Eu vou ilustrar isso aqui para você com uma alegoria. Uma vez houve um irmão que ele falou assim, Rodrigo, vai ter dias que você não vai ter nada para te ajudar. E você vai ter que ser aquela pessoa que vai fazer assim, ó, tá vindo aquele calor intenso na sua direção, aquele fogo intenso, que está tentando te tirar do lugar que você está. O que você faz? Você amarra uma corda em você, você amarra uma corda numa pilastra, alguma coisa. Isso muitos você vê em filmes de furacão de antigamente, onde tinha aqueles, acho que é tipo aqueles modelos de bunker, né? Aqueles lugares embaixo da terra, e eles atravessavam colunas de ferro ali. E eles amarravam essas cordas ali nessas colunas e amarravam nas pessoas. Por quê? Na hora que viesse furacão, a casa ia embora e a pessoa ficava ali segura naquela estrutura. Qual é a nossa estrutura? A nossa fé. A nossa fé, ela é essa estrutura que na hora que o furacão vier, irmão, e arrancar tudo, ela nos mantém na presença de Deus. Amém? É a nossa fé que vai fazer você se animar. É a fé que vai fazer com que você lembre de alguma coisa e aos poucos Deus vai te fortalecendo. Não é assim. Se mantenha, não retroceda. A Bíblia diz o quê? Que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder? A alma do Senhor não tem prazer em nós. Então serão esses momentos que você vai ter que demonstrar uma musculatura de fé fortalecida. Não adianta, irmão, a gente olhar somente para a parte física das coisas. Quantos irmãos você conhece que são fisicamente bem, tão saudáveis, têm lá suas vitaminas todas em dia, tem o seu peso ideal, tenta se alimentar, isso é uma parte. Aí você olha ele espiritualmente, ele é raquítico espiritualmente, é anêmico espiritualmente, falta para ele vitamina, fortalecimento. Como é que você fortalece isso? Exercitando. Não é assim? Se você for num médico, o que ele vai te passar para você? Grande parte das coisas. Uma dieta e um exercício. E com Deus? Tribulações. Somente as tribulações fazem com que a nossa musculatura se desenvolva. Não é assim? Uma vida saudável, confortável, dentro de casa, tranquilamente, sem fazer nada, é assim que funciona? Não. Uma vida saudável demanda esforço, disciplina, constância, levantar peso, correr, se alimentar, fazer uma série de baterias. Para quê? Para que o corpo fique bem. E espiritualmente? Academia não adianta. Exercício não adianta. Espiritualmente, é somente através da força contrária. Qual é a força contrária? Tribulações, angústias, dores, oração, jejum, consagração. Você faz com que a sua musculatura se fortaleça, se fique robusta. Para quê? Para que o seu coração seja fortalecido. Para que a hora que a angústia vier, você não seja essas pessoas fracas, casquinhas de ouro. Quantos irmãos você conhece que a frase preferida dele é: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ventou, eu não aguento mais. Chutou o cantinho na mesa,
eu não aguento mais. Ele não pensa, não, pera aí, é agora. Eu treinei todo esse tempo, eu orei todo esse tempo, eu fui para a igreja todo esse tempo, mas eu já estava ciente que alguma hora um Katrina desse ia chegar na minha porta. E alguma hora esses 10.10 da escala, ele ia chegar. E agora? Acorda, enrola, amarra alguma coisa e fala, pronto, agora eu estou fortalecido. Nada me tira desse lugar. Você consegue ser assim? Você consegue ter esse entendimento hoje? Consegue passar por isso? Esse assunto, ele não é somente do salmista. Vários pontos da palavra de Deus falam sobre isso. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele gasta o capítulo 1 ao capítulo 11 falando das grandezas de Deus, do pecado, da restauração, da salvação, de Cristo, da pessoa. Ele usa todo o capítulo 1 ao capítulo 11 para falar das coisas de Deus. O que ele está fazendo? Balanceando a mente dos romanos, dos cristãos de Roma. Como? Enchendo eles de fé. Olha, vocês são salvos pela fé. Olha, Deus comprou vocês. Olha, vocês agora são justificados por Cristo. Amém? Vocês entenderam? Amém. Entende isso aqui? Isso aqui é a âncora de vocês. Para na hora que o mar ficar revolto, é isso aqui que vai segurar vocês para não sair. Amém? Tá. Aí ele chega no verso 12. No capítulo 12. Aí no verso 1 ele fala assim: rogo-vos, pois. O que é isso? O que é rogo-vos, pois? Depois de colocar todo o panorama do que Deus fez, ele vem agora com o contraposto nosso. Sabendo disso, rogo-vos, pois, sabendo disso, eu peço a vocês que, em troca, vocês apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Que é o vosso culto racional. Então ele coloca um ponto, fala, ó, aqui é o ponto de amarração. Se apeguem a isso. Por quê? Vai haver um sacrifício. Vai haver o dia da dor, o dia da angústia. Por isso que primeiro você tira o entendimento errado, põe o entendimento correto e fala, agora vocês se apeguem a isso. Por quê? Está previsto, irmão. Está marcado na agenda de Deus um dia de tribulação, um dia de angústia, um dia de sofrimento. A Epístola de Pedro, se eu me falha a memória, fala que a nossa fé, ela deve ser provada para ver se é pura. Para ver se realmente é algo concreto, algo firme, algo que realmente fala, esse é crente de verdade. Como que é isso? Só no dia da bonança? Não. No dia do arroz queimado, duro. É no dia do pouco que você vê quem realmente está firme. É nesses dias. O verso 12, do capítulo 12 de Romanos, Paulo fala assim, ó, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração, sede perseverantes. Olha, aqui ele dá o segredo da vitória. Aqui ele dá como que você passa por tudo isso, como que você fortalece tudo isso. Como é que você começa? Buscando o que o salmista diz. Fortalece, se alegra numa esperança. Qual é a esperança que os romanos tinham? De que Deus não falharia com eles. De que Deus estava na iminência de volta. Então ele falou assim, se alegrem nessa esperança. Irmão, essa esperança o mundo não tem. O mundo, com a primeira angústia, ele tenta tirar a sua vida. Da primeira angústia, ele busca na bebida, ele busca na droga, ele busca algo que não vai trazer a ele alegria. Pelo contrário, vai trazer a ele mais dor. Nós não. Nós temos uma esperança viva chamada Cristo Jesus. Amém? E é nele que nós temos que buscar alegria. É assim que você age? É dessa forma que você enfrenta suas lutas? Todo mundo tem, irmão. Pensa que vai ter alguém isento, não. As criançadas aí também já tá até o dia marcado deles. Vai ter um dia que o sol não vai estar brilhando. Vai ter um dia que você vai levantar e falar, hoje a minha estrela não está brilhando, não. Hoje eu tô um bagaço. Como é que você vai viver? Como é que você vai passar por ele? Lembrando do Senhor. Não tem outra saída para você. Lembrando de Cristo. Não, peraí.
isso aqui está errado. Eu tenho que me alegrar de alguma forma. Quando o Paulo escreve os Filipenses, ele fala assim, regozijai-vos sempre no Senhor. E detalhe, a carta que Paulo escreve aos Filipenses é a carta onde ele está preso e é onde ele mais fala sobre alegria. É a carta dos Filipenses. Como é que ele tirou tanta alegria assim para encorajar as pessoas a serem alegres? Ele sabia o Deus que ele servia. Amém? Ele já tinha o seu coração, a sua musculatura de fé fortalecida, robusta, firmada. Os músculos de fé de Paulo já estavam totalmente desenhados. Não precisava aquele momento, não, ele já estava calejado já. Para ele, um sofrimento aqui, uma dor ali, uma perca ali, para ele, sossegadinho. Arroz com feijão, beabá da fé, coisa normal. Normal. Primeiro século, né? Como você vê na história. Morreu um lá, ouve isso aí. Eu vou dar um exemplo para você, de que se você não está vivendo perseguições, como os romanos viviam, aflições, pessoas, o império indo atrás, gente morrendo, gente sendo comido por bicho. Você não está passando por nada disso, irmão? Dá uma analisada aí. Tá tudo bem mesmo? Tá todo mundo te aplaudindo? Você está bem com todo mundo? Você está bem com o ímpio? Dá uma analisada para ver se você não está sendo farinha do mesmo saco que ele. Não dá, irmão. Não tem como misturar óleo e água. Não dá. Vai ter atrito. Vai ter atrito. John Wesley, uma vez, ele estava fazendo uma peregrinação, que ele ia de uma cidade a outra, ele ia a cavalo. E ele puxou o cavalo, no lombo do cavalo, ele foi indo, pá, né? Como diz Miguel, cavalo grande, ele estava indo, tranquilamente. Aí começou a pensar, peraí, não tem ninguém contra mim, não estou sendo perseguido, não está acontecendo nada. Aí isso aqui incomodou ele, ele ficou pensativo, ele parou o cavalo, desceu do cavalo, ele orou só e falou, Senhor, não tem nenhuma perseguição, não tem ninguém contra mim. Olha a oração do cara. Se eu estou fazendo alguma coisa de errado, o Senhor me avisa, o Senhor me mostra. Aí diz que, naquele momento, passou um homem e deu uma pedrada nele, porque eu vi o orando. Está com uma pedra nele. Aí falou, Senhor, obrigado pela resposta. Subiu no cavalo, seguiu sua viagem. Olha isso. Não, ô, Glória, é uma pedradinha normal, irmão. Sofrimentozinho ali. Uma coisa assim para agitar a vida, sabe? Isso não faz mal para ninguém, irmão. Ah, mas tô falando que é gostoso. Mas tô falando que não faz mal. Isso é necessário para sua vida, irmão. É necessário passar um calor, necessário passar isso aqui. Sofrimento deixa os apóstolos, deixa os lideranças aí, deixa esses irmãos da frente. Não! Você vai passar por isso. E como é que você vai enfrentar isso? Regozijando a esperança do Senhor. Por isso que você vê a palavra dizendo, em tudo dai graça. Não é em tudo que é bom, o que é ruim também. Em tudo dai graça, na esperança. Sede pacientes na tribulação, isso aqui dói. Você pega a geração nossa que fica brava com miojo que demora 3 minutos, né? Você vai lá para ela se ter paciência na tribulação, irmão, é quase uma ofensa. Rodrigo, isso aí não, tira, rasga, queima essa parte. Não, tem que ser paciente. Nós não resolveremos todos os problemas do dia para a noite. Haverá o quê? Tempo para isso. O livro de Eclesiastes fala que para tudo tem um tempo. Você começou a edificar uma construção agora, quem consegue construir um castelo em 3 dias? Jesus. O que ele falou do tabernáculo? Mas tirando ele, quem de nós faria isso? Ninguém. Começa a fundação, né? Começou a fazer alguma coisa. Aqui essa calçada foi assim, vai ser coisa rápida. Começou a quebrar do nada, irmão. O pedreiro arrancou a coluna ali de baixo. Por quê? Coisa que ninguém via. Quando você te predispõe a colocar a sua vida em ordem, você vai achar essas coisas. E aqui, como é que eu vou resolver isso? Isso aqui já vai demorar um tempo. E como é que você vai passando essas tribulações? Com paciência, você vê, não, Jesus vai entrar, alguma coisa vai acontecer, mas ainda que não aconteça, o meu olho está na glória, Jesus vai vir,
e a sua fé, ela vai sendo testada, e a tribulação vai sendo vencida, porque você tem os olhos no Senhor. Porque na hora que você tira os olhos de Cristo, irmão, sua derrota está fadada a ter êxito. Agora, quando você mantém os olhos no Senhor, você passa essas tribulações com paciência. Fala, não, é mais um dia. Ah, mas não aconteceu nada. É mais um dia. O que o salmista fala? Esperei com paciência. Eu falei para os irmãos uma vez, isso é como se fosse, eu esperei esperando. Esperei esperando. Esperei com paciência, espero não é paciência, paciência não é espera. Juntando as palavras como se fosse isso. Eu esperei esperando no Senhor. E Ele se inclinou para mim. E Ele ouviu o meu clamor. Agora a gente chega, Senhor, a situação é essa. Aí você sai da oração. Ah, Deus não quer fazer, então não faz. Meu irmão, não é assim que você vai alcançar as coisas com Deus. É com paciência. E qual que é o ponto-chave de ter alegria e paciência na oração, na tribulação? Perseverar em oração. Uma igreja, irmão, que pouco ora, e quando eu falo igreja agora não é o ajuntamento das pessoas, estou falando do crente que não ora, não dá para esperar dele felicidade e provação. Jesus Cristo, o exemplo de perseguição. Qual que era a vida de Cristo? Perseverante em oração. Apóstolo Paulo, um homem também exemplo de perseguição e aflições. Como é que foi marcada a vida dele? De perseverança em oração. Os grandes homens da Bíblia, como é que era a vida deles? De perseverança e oração. Os contemporâneos nossos agora, os mais próximos, como que era marcada a vida deles? Cheio de lutas, cheio de doenças, cheio de perseguições, de perseverança na oração. Não dá para ser feliz em tribulação sem perseverar na oração. Ela é o gancho da fé. Ela é a cola que vai te prender na fé e falar, daqui eu não saio. Vou dar um exemplo para você. Isso não é muito saudável você assistir... Como é que foi o nome daquele primeiro filme? Fé para o Impossível e Inexplicável na mesma semana, mas eu fiz essa loucura aí. E mais uma vez tive que depois comer alguma coisa com aquele gosto de choro, irmão. Vamos para frente. Você percebe alguns detalhes. Pensa nisso aqui, eu quero que você preste bastante atenção. Se tiver meio que som, dá uns tapas aí, irmão. Olha aqui, olha só. Qual a diferença de um homem ou de uma mulher que diante da aflição decide crer e o outro decide não crer? Ambos frequentam a igreja, ambos têm um certo conhecimento da palavra, ambos têm um sentimento ali, uma afinidade por Deus. Por que alguns vão diante da dificuldade e enfrentam, e lutam, e batalham, e vencem as dificuldades? Como? Por que isso acontece? Já outros se abalam, se tornam até ateus, se desvencilham da fé, acham que Deus é injusto, acham que se Deus é bom porque existe um mal, por que fulano sofre, qual é a diferença? Qual é o ponto-chave? Aonde que é o crivo desses caminhos? Talvez a resposta seja até mais simples do que você possa imaginar. Atitude de crer. É a atitude de crer no que você não vê. Esse é o fundamento da fé na teoria. Hebreus 11 fala o quê? A fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Há exemplos dos dois filmes que a gente assistiu aqui. Os dois eram casos de doença. Os dois eram casos de hospitais. Por que alguns falam, não, nós vamos batalhar e é isso, nós vamos, e a fé, alguma coisa vai acontecer, e os exames indo de mal a pior? Por que alguns falam, vamos crer até o final? E outros falam, acabou. Não dá para crer. Não larga a mão. Aqui tem, né, o Miguel aqui. Sim, mais próximo que você possa imaginar. Talvez esses exemplos são mais de longe, né? Cada dia um diagnóstico pior. Cada dia um sentimento pior. Cada dia uma paulada mais forte. Alguém de sã consciência tem que falar assim,
alguma coisa Deus vai fazer. Isso não é místico, isso não vem do além. Vai do que você tem dentro do seu coração. Por isso é importante que você saiba o que Deus pode fazer. Você olha e fala, se Deus abriu o mar vermelho para aquele monte de gente passar, ele vai abrir de novo. Se Deus enviou o maná para abastecer aquela multidão de gente no deserto, ele vai mandar de novo. Se Deus tem promessa, se Deus cura, se Deus faz, enquanto houver vida, nós vamos lutar e nós vamos vencer. O que é isso, irmão? É você pegar o peso, enrolar na sua mão e pegar de um lado e pegar do outro e falar, eu não largo essa corda, eu não largo esse peso enquanto alguma coisa não acontecer. E ainda que não aconteça, Cristo é a minha rocha, eu não voltarei para trás, ainda que a resposta não seja o que eu quero. Agora um monte de crente, irmão, sabe? Raquítico na fé, não luta por nada, não tem a opção de crer em nada, não se apega em nada. Qualquer luta, eu tô cansado, eu tô aflito, eu não quero mais, eu largo mão. Não, peraí, a situação tá difícil, mas Deus ainda tem a última palavra. O médico falou isso, mas a resposta vem da boca de Deus. A situação tá feia, tá preta, tá russa, tá sei lá o quê, mas Deus ainda existe. Eu creio na palavra, eu creio nas promessas, e assim você vence. Assim você avança, assim a sua musculatura de fé vai sendo exercida. Agora, cada vez que nós vamos retrocedendo, nós vamos fazendo o quê? Deixando de lado. Deixando as coisas. A luta vem, te bate, te machuca ainda mais. Você vai, não, deixa pra lá. Não quero mais não. Não quero mais não. Aflição, irmão, literalmente, é perseguição, tribulação, aflição, pressão, literalmente ou figurativo. Talvez você está aí recebendo uma pressão de luta em cima de você que você está quase explodindo. É isso que eu estou dizendo. Angústia, sobrecarga. Quantas não vivem assim? Quantas mulheres não vivem assim? Quantos homens não vivem assim? No fogo da batalha, sobrecarregados com a sua casa, com seus empregos, com suas famílias. Como é que você vai vencer isso? Pacientes na tribulação. Regozijando-se, achando um momento de alegria em meio a tudo isso. É fácil? Não. Mas se você perseverar na oração, você vence. Amém? Isso se chama paciência ativa, suportar a fé com constância e não com desespero. Por dentro, irmão, você está um turbilhão de emoções, mas por fora você está paciente. Fala, não, peraí, estou vivo ainda, estou no jogo. Posso ter tomado umas facadas aí, posso estar sangrando aí, mas estou vivo. E vai vencendo, vai avançando. Paulo era assim, pregava um pouco no lugar, pregava um pouco no outro, levava uma chicotada de um lado, levava umas pedradas no outro, mas ele ia fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo pelo que ele foi chamado. Por quê? Por dentro, ele estava firmado. Por dentro, ele estava perseverando em oração. Você vê isso também, tanto no capítulo 12, como também no capítulo 5, quando ele vai falar da justificação que Cristo faz. Aí ele fala assim, a tribulação ela não é inútil. Ela vai trazer perseverança e ela vai trazer também paciência. O sofrimento nosso, irmão, ele é didático. O mundo sofre por sofrer. Nós sofremos e aprendemos com isso, porque a cada sofrimento você vê a mão de Deus. A cada sofrimento você enxerga Deus direcionando seus passos, entrando com graça, entrando com uma palavra de sabedoria, fortalecendo você na fé. Isso é sofrer com Cristo. Sofrer sem Cristo não aprende nada. Só vai ser um monte de sofrimento, angústia e aflição e dor e reparação. Agora, sofrimento com Cristo, não. Você sofre um negócio aqui hoje, aí Deus vai e entra com a providência. Amém, glória a Deus. Você aprendeu com ele. Agora, no outro, Deus te vai esperar. Aí você vai tendo a sua musculatura de fé sendo exercida, sendo fortalecida. E isso vai trazendo para você o quê? Paciência
e perseverança e também experiência. Se você foge dessas coisas, se você quer se esconder, não, eu não quero saber disso, eu não quero saber, você nunca vai ter história para você contar. Entende isso? Nunca vai ter. Nunca vai ter. Você vai sentar numa roda de crente antigo e eles vão começar a falar: ô, irmão, lembra aquela vez? Estava lá tava na igreja, lá na vigília, em tal lugar, que Deus fez isso, fez aquilo. É mesmo. Eu já ouvi também alguém falar uma coisa assim. Você sempre vai contar o testemunho de outro. Você sempre vai contar o testemunho de um terceiro. Nunca vai ser o seu. Porque quer ficar isento, irmão. Se você quer ficar confortável, o cristianismo não é para você. O cristianismo não é para quem quer conforto. O cristianismo é para quem vai ser confrontado. O cristianismo é para quem vai ser perseguido, para quem está disposto a suportar a aflição. No livro de Lucas, ele escreve falando assim: se um homem se predispõe a edificar uma construção ou uma casa, o que ele faz primeiro? Ele senta, ele calcula, e se ele tiver recursos para ir até o final, ele começa. Porque se ele começar e não tiver recursos para ir até o final, ele parar pelo caminho, as pessoas vão passar por aquela edificação e vão falar: começou e não terminou. E quantos dentro das igrejas são assim? Chegam animados, chegam lá, vamos, e é isso, e agora é só vitória, Deus, e vamos. Daqui a pouco ele começa. Ele não tinha o entendimento, não foi posto para ele o que ele iria edificar, qual seria a obra que ele iria fazer, o que estava esperando por ele. E ele vai parando. E aí o mundo começa a olhar. Mas não era esse o crente? Não era esse que estava lá dentro da igreja? Não era esse que estava cheio de glória? Cadê? Cadê ele agora? E ele fica pelo caminho. Irmão, poderia pegar muitos outros textos para isso, mas só vou usar esses três. O livro de Romanos 12, Romanos 5 e Tiago, capítulo 8, fala a mesma coisa. Que nós temos que ser pacientes e fortalecer o coração na vinda do Senhor. Tiago, capítulo 5, ele vai falar sobre tudo isso. Que nós devemos olhar porque o Senhor está próximo. E é isso que nos motiva. É isso que faz que você olhe para as aflições, para os sofrimentos, para as angústias, para tudo que vem contra a sua vida e fala: não, peraí, isso não é o final. Isso não é o final para mim. Isso não é o final para você. Qualquer tipo de sofrimento para nós, irmão, ele só é uma vírgula, ele não é um ponto. Amém? Ele é transitório, ele é passageiro, ele é um deserto, ele não é um fim, porque só vai ser o fim quando o Senhor voltar. Amém? Quando o Senhor voltar, aí sim, aí acabou. Enquanto houver vida, o Senhor vai nos ajudando. Enquanto houver vida, como você louvou aqui, você vai sobrevivendo. Você vai passando, você vai enfrentando. E todos esses textos que eles têm em comum, que eles nos mandam a suportar com firmeza o sofrimento. A olhar primeiro a esperança viva em Cristo do que o problema em si. Mas nós não fazemos isso. Você olha primeiro o tamanho do problema e depois você olha: mas tem Deus, né? Não. Olhe primeiro para o Senhor. Senhor, o problema está ali. Eu não vou falar que não tem. Não estou falando que não está me dando medo. Mas nos ajuda, nos fortaleça, nos dê graça, nos sustente. E como é que você faz isso? Oração. Oração. Todas essas lutas, irmãos, são vencidas, são ultrapassadas, são superadas. Como? Oração. Seja para o bem, seja para o mal, seja para receber vitória, seja para te fortalecer. Todas elas são vencidas com oração. Não tem como vencer sem orar. No sofrimento, ele não vai ser um fim, ele vai ser um processo para você. Deus usa a tribulação como uma fornalha. Eu quero ler aqui para você uma história para dar alegoria sobre isso aqui. A história chama O Ferreiro e o Fogo. Presta atenção aqui, irmãos. Conta-se que em uma aldeia antiga havia um ferreiro muito conhecido.
Todos o respeitavam pela qualidade do seu trabalho, mas também pelo seu coração paciente, cheio de fé. O jovem curioso decidiu passar um tempo com ele para aprender. Um dia o jovem perguntou: Mestre, por que o Senhor sempre coloca o ferro no fogo e depois o martela tantas vezes? Não parece sofrimento demais para um simples pedaço de metal? O velho ferreiro sorriu, enxugou o suor da testa e respondeu: Meu filho, o ferro nunca será útil enquanto não passar pelo fogo e pelo martelo. É no fogo que ele amolece e é sob o martelo que ele toma forma. Se eu o tirasse do fogo antes da hora, ele ficaria fraco. Se eu não o martelasse, ele seria inútil. E se o ferro quebrar? Perguntou o rapaz. Se ele quebrar, é porque nunca foi verdadeiro. Olha aí, olha essa história, irmão. Disse o ferreiro com firmeza: o verdadeiro ferro suporta o fogo e o martelo. E no fim, ele se torna uma ferramenta forte, afiada e precisa. O jovem então percebeu: o sofrimento não era crueldade, era necessário. Amém? Sabe quem que é esse ferro aqui? Você, sou eu. Você olha e fala: mas como é? Por que Deus é tão mal assim? Me deixa aqui chorando, aflito, cheio de angústia. Não é crueldade de Deus. Necessário, irmão. Precisa passar por isso. Amanhã, seu testemunho pode curar alguém de uma depressão, de uma dor. Alguém pode olhar para você de novo, ver, né? Essa espada alinhada que você tá e falar: não, peraí, vai lá ver. Vai lá ver a vida deles. Teve um filme que eu assisti uma vez e tinha um sargento lá que ele estava conduzindo a tropa e chega um momento que ele vai se arrumar. Ele tira a sua farda e ele estava só com a calça, né? E da parte de cima dele ele estava despido. E no corpo dele estava cheio de cicatrizes. Cheio de marcas. E aí aqueles soldados que estavam com ele começou a olhar ele lá. Bom, não se fala mais nenhuma frase naquele filme a respeito disso, mas só o olhar daqueles discípulos, daquele sargento sobre ele, já fala: ixi, ali tem. Se você olhar o corpo do apóstolo Paulo, seria mais ou menos a mesma coisa. Cheio de cicatrizes, 40 cibatadas, menos uma, naufrágios, dores, lutas, marcas pelo corpo. Se você olhasse o corpo de Cristo, o que você acharia ali? Você acha que ia ser essa pele, esse corinho liso nosso? É ruim, irmão. Tanto que ele apanhou, tanto que ele foi afligido, tanto que ele sofreu na pele, para que hoje você pudesse estar sentadinho aqui. E nós? Tem que ter marca, irmão. Tem que ter marca. Uma das pouquíssimas marcas que talvez uma hora a gente consiga no corpo, o mínimo, é um roxo no joelho de oração. O pastor Paul, quando veio para cá, conta o testemunho que ele queria fazer algumas alianças com as igrejas do Brasil. E o discípulo dele foi alinhado, foi orientado: olha, chame os homens que eu te dei aqui o nome, mas traga para mim, porque primeiro eu quero ver o joelho deles, para ver se tem marcas de oração. As maiores que nós vamos enfrentar por enquanto no Brasil aqui, é uma coisa assim, né? Mas e aí, irmão? Como é que você lida com isso? Como é que você lida com o seu sofrimento depois de ser exposto a isso? De saber que a tribulação não destrói, ela constrói o crente. Ela não mata, ela edifica. Ela não afunda, ela levanta. Você vai olhar para a aflição do mesmo jeito? Você vai olhar para as tribulações do mesmo jeito? Eu quero que você saia daqui louco hoje, irmão. Senhor, o que vai ter para mim amanhã? Como é que vai ser? Como é que eu vou vencer isso? Nós vamos fazer alguma coisa, irmão, para que você tenha experiência. Olha para a sua vida hoje. Olha hoje, quantas fornalhas o Senhor já entrou com você, quantas bocas de leões o Senhor já fechou.
Quantas vezes você caminhou pelo vale da sombra da morte e Deus foi com você? Quantas colunas de fogo ele mandou? Quantas nuvens ele caminhou? Você está aí. Você está aí. Hoje eu estava orando de manhãzinha, aí eu estava ali no meu quartinho de guerra ali, aí eu falei, Senhor, tem essa causa aqui, mas nós já vencemos umas muito maiores, então por isso eu estou tranquilo, né? Porque já vencemos uns gigantes mais cabeludos aí. Então a causa é essa. Por quê, irmão? Você fica mais calejado, você vai ficar pegando experiência diante de tantas aflições, tantas lutas. Aí tem coisa que já não te assusta tanto, mas talvez para um novo convertido, para alguém novo na fé, seja algo... Calma, irmão. Vai dar certo. Vai dar certo. Você lembra da história? Eu acho que é Eliseu. Acho que é Eliseu quando ele vai visitar. Ele é visitado pelo exército inimigo. Tá? Eu acho que é Eliseu mesmo, se não me falha a memória. Os irmãos lembram da história? Eu acho que é Eliseu mesmo. Tá Eliseu e a Bíblia fala, tá Eliseu e o moço. Eu acho interessante a história do moço. Porque o moço tá ali, irmão. Coitado do moço. O Eliseu também podia ter avisado antes, né? O moço tá ali, olhando aquele monte de gente em volta da montanha. E o Eliseu tá lá tranquilo. Aí Eliseu pega, aí o moço, eu fico imaginando o moço olhando para ele e fala assim, não é possível que o senhor tá vendo tudo aquilo e tá tranquilo daquele jeito. E o Eliseu tá tranquilo, tá ele e o moço contra aquela multidão. Né? Se fosse no futebol, era eu e ele contra a rapa. Né? E aí Eliseu olha para o moço desesperado e fala para ele assim, e ora, né? Senhor, abra os olhos do menino. Abra os olhos do menino. E ele enxerga aquilo que nós deveríamos enxergar. Um homem com Deus, irmão, é maioria. Amém? Um homem com Deus, uma mulher com Deus, ela tem força, irmão, para vencer as tribulações, para vencer as guerras espirituais, para converter o coração do marido, para converter o coração da esposa, para converter o filho em oração. É isso que nós devemos olhar. E não, mas isso é demais. Mas isso não dá. Que Deus que você confia? Eu tenho medo de pregar isso, porque eu não sei como é que vai ser a minha semana depois disso. Eu oro por mim depois. Mas qual Deus nós confiamos? É um Deus de milagre. Um Deus que está conosco. Deus que falou que nunca ia desamparar. Então, irmão, saia daqui hoje com essa corda. Na hora que vier, fala, não, peraí. Já vai se amarrando, já pega um ponto de equilíbrio e se prenda no Senhor. Se agarre em Cristo, que você vai vencendo. Até o dia da vinda do Senhor. Amém, queridos? Fique de pé em nome de Jesus.